Beleza, pessoal. Vamos dar continuidade então aqui à nossa terceira aula falando sobre contabilidade avançada. Até então nós vimos um pouco sobre como deveria ser feito no caso dos investimentos. Agora nós vamos dar continuidade falando sobre a eliminação de clientes e fornecedores. Então, pessoal, imagine aí que dentro de um grupo econômico, dentro de uma controlada, de uma controladora ou até mesmo de uma coligada, que têm a obrigação de fazer a consolidação da balança patrimonial, elas podem exercer atividade econômica entre si. Então, elas podem vender, quando vendem, se venderem a prazo, adquirem um direito e se comprarem, adquirem para si uma obrigação. Então, nessa situação na qual a controlada vende para a controladora ou a controladora vende para a controlada, as operações contábeis, as operações mercantis, elas devem ser registradas da forma correta, como é feito dentro da contabilidade. Dentro da mesma forma como se estivesse vendendo para uma outra pessoa que não é do grupo, como também como se eu estivesse comprando de uma outra pessoa que não é do grupo. Eu faço a contabilização normal da operação, mas a diferença vai estar é que no momento que eu for realizar a contabilização, a consolidação das minhas demonstrações contábeis, mais especificamente do meu balanço patrimonial e da minha DRE, eu tenho que fazer a distinção e tenho que fazer os devidos ajustes dessas operações que houve entre essas empresas, que houve entre empresas do mesmo grupo, para poder ser mais específico. Então, nessa situação aqui, o que vai acontecer? Analisem um exemplo. Se uma empresa do grupo vendeu R$40 mil de mercadoria a prazo para outra empresa do grupo, então nós estamos falando aqui que uma empresa do grupo obteve um direito, a empresa compradora teve um passivo, ou seja, adquiriu uma obrigação de R$40 mil para com a empresa vendedora e essa, por sua vez, tem a receber R$40 mil da empresa compradora. Nesse caso, o lançamento de eliminação é 40 mil em fornecedores de quem está comprando e R$40 mil na conta de clientes de quem está vendendo. Então vamos aqui para a nossa planilha para poder exemplificar um pouquinho melhor. Nós temos aqui, dentro do lançamento da controladora, uma venda que ela realizou no valor de R$40 mil para a controlada. E a controlada, por sua vez, ela reconheceu no momento da compra que ela tem um passivo com a controladora de R$40 mil. Então, na hora que eu fosse consolidar o meu balanço patrimonial, eu veria aqui na minha conta de ajuste e faria um lançamento de R$40 mil na conta clientes, ao mesmo tempo que eu faria um lançamento, esse lançamento aqui na conta de clientes da controladora seria um lançamento de origem credora, visto que eu devo eliminar esse saldo do meu balanço patrimonial, porque se foi uma transação entre as empresas, então tecnicamente aquele capital nunca fugiu do grupo, ele continua circulando dentro do próprio grupo. Então, se eu lançasse como se eu estivesse vendendo para uma pessoa de fora, eu estaria camuflando os meus resultados, eu estaria inflando. Eu estaria exportando para a pessoa que vai utilizar a contabilidade uma informação inverídica, uma informação que não é verdadeira. Então, eu faço o quê? Na conta de clientes da controladora, ou poderia ser a controlada, dependente de quem estivesse vendendo, eu faço aqui o lançamento de R$40 mil credor, sendo um ajuste. Vou colocar aqui o AJ para justificar que é um ajuste. Enquanto aqui no fornecedor da controlada, eu faria um lançamento também no valor de R$40 mil. Então, zerou o saldo da conta fornecedor, que tem aqui com a controlada, e ao mesmo tempo também zerou o saldo da conta cliente da controladora. Então, é esse lançamento de ajuste que eu devo realizar dentro do meu grupo, mas é claro, isso, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, são em operações comerciais que não são concretizadas, que não são realizadas. Mas, por enquanto, é interessante vocês gravarem que eu tenho que fazer essa exclusão das minhas demonstrações contábeis no ato da consolidação. Então, esse seria o lançamento cliente. Débito em fornecedor da compradora
nesse caso aqui a compradora, eu levei em consideração aqui a nossa controlada, e crédito na vendedora, que no caso seria a controladora, que seria da nossa conta de clientes. Então, esse método ele deve ser levado em consideração em todas as operações comerciais que for existentes dentro do grupo. Então, se você tem que consolidar o balanço patrimonial daquela empresa e aquela empresa tem mais de uma empresa dentro do seu grupo, então vamos supor que ela tem a empresa A, que é a empresa controladora, controla a empresa B, a empresa C e a empresa C. Na hora de consolidar o balanço patrimonial da empresa A, eu tenho que levar em consideração o balanço de todas essas empresas. Então, se tiver operações semelhantes dentro do grupo, no caso de compra e venda dentre empresas do mesmo grupo econômico, eu devo realizar esse ajuste, para que eu não infle as minhas demonstrações contábeis com as informações que não são verdadeiras. Bem, pessoal, aqui nós vamos falar agora também sobre as eliminações de dividendos. Esse conteúdo, boa parte dele, nós tivemos dentro de contabilidade societária, mas ele vai falar aqui sobre o método do PEP, que é o método de equivalência patrimonial. Eu vou gravar um vídeo um pouco mais específico para vocês falando sobre esse método de reconhecimento de investimentos, visto que foi uma aula que foi tida, ou era para ter sido tida, eu não lembro necessariamente se foi abordado esse conteúdo na íntegra, em contabilidade societária. Mas depois eu vou gravar um vídeo mais específico falando só sobre o método de equivalência patrimonial e também sobre o método de custo, sobre o método de custo de aquisição, que vai se basear um pouco ali no CPC 27 e também sobre investimentos. Mas aqui falando, se a empresa investidora adota, falando agora já sobre as eliminações de dividendos, ou seja, a empresa que faz parte do grupo, as controladas, apuraram lucro dentro do seu exercício e vão ter que fazer a distribuição de dividendos, de acordo com o que o Conselho Fiscal, de acordo com o que o Conselho Administrativo ou até mesmo o Estatuto determina. Então, se for adotado o método que é o que geralmente é mais adotado, que é o método de equivalência patrimonial, os dividendos recebidos serão contabilizados como dedução das contas de investimento e não como receita. Portanto, não haverá eliminação a ser feita. Então, esse aqui é um método que já é tomado por padrão dentro das empresas que adotam o método do método de equivalência patrimonial. Já em contrapartida, quando ela utiliza o método de custo, seja ela escritura o seu investimento pelo custo de aquisição, isso tecnicamente não é muito bem aceito dentro do mercado. Mas, se isso acontecer, os dividendos serão contabilizados em receitas e deverão ser eliminados da seguinte forma. No caso, conta de receita, receita de investidora, geralmente denominado dentro do balanço, dentro do livro razão, né? Receita como dividendos e também reservas de lucros. Então, aqui seria um lançamento devedor e um lançamento credor. Falando um pouco também sobre as operações das eliminações correntes que existem entre a empresa, várias operações podem ocorrer entre empresas do mesmo grupo, as quais serão debitadas e creditadas em contas correntes. Na data do balanço patrimonial, haverá saldo devedor em uma empresa e um correspondente saldo credor em outra. Ambas deverão ser eliminadas com os seguintes lançamentos: débito em contas correntes credoras e crédito em contas correntes devedoras. Beleza, agora vamos pular aqui porque que nos interessa um pouquinho mais. Aqui nós vimos um pouco sobre eliminação dos clientes, no caso que é quando eu tenho operações comerciais entre empresas do mesmo grupo. Eliminação de dividendos, eu não vou adentrar muito no tema, que é para não enrolar, visto que o método de equivalência patrimonial ele já é um pouquinho mais complexo. Só para poder entender ele já precisaria somente de um vídeo para poder explicá-lo. E também sobre as operações correntes, que também não tem muito segredo. Eliminação dos lucros nas transações intercompanhias. Então, no caso aqui, nós vamos tratar referente aos estoques. Lembrando que quando eu vendo o estoque,
a operação que eu devo utilizar é a baixa do estoque, que no caso seria uma conta credora, seria um crédito na conta estoque para poder justificar a saída, e o débito seria uma conta de custo, que seria o custo da mercadoria vendida, mais conhecida como CMV. Mas só para vocês poderem entender um pouquinho mais, nas demonstrações consolidadas, ou seja, quando eu for consolidar o demonstrativo patrimonial desse grupo, eu vou precisar eliminar os lucros que não foram realizados nas operações entre empresas. Então, beleza. Suponhamos que a empresa A é a controladora e ela vende para a empresa B. Então, ela vai vender por um valor, a empresa B vai escriturar pelo custo de aquisição, que foi o custo que ela comprou a mercadoria da empresa A, mas em contrapartida, o lucro dessa operação só será reconhecido a partir do momento que a empresa B vender aquela mercadoria que ela adquiriu da empresa A para outras pessoas que não fazem parte do grupo. Pois é. Então, nessas situações, como eu só devo reconhecer o lucro que vai haver entre as companhias caso eu venda com uma margem entre a controlada e a controladora vice-versa, o que é que eu devo fazer? Vamos levar em consideração aqui esse seguinte exemplo. Se a empresa do grupo vendeu por R$40.000 mercadoria que custaram 30 para outra empresa do grupo, a compradora vendeu 50% dos estoques para terceiros, a eliminação dos lucros não realizados seria realizado da seguinte forma. Então, beleza. Como deveria ocorrer nessa situação? Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Nessa situação, como ficariam os nossos lançamentos contábeis, levando em consideração essa situação na qual a controladora vendeu para a controlada um estoque por R$30.000 e essa controlada vendeu para terceiros essa mercadoria pelo valor de 40 mil. Então, como ficaria esse lançamento? Aqui em cima, a controladora ela já reconheceu tanto a saída do seu estoque em R$40.000 como o seu CMV de R$30.000. Lembrando que estoque é uma conta patrimonial e que custo da mercadoria vendida, o CMV, ela é uma conta de resultado. Então vamos aqui para a controladora. A controladora ela vendeu a sua mercadoria por R$40.000. Vamos criar aqui mais uma conta. Digamos, pessoal, que a controlada vendeu essa mercadoria a prazo. Vou até identificar aqui. Controlada. Beleza. Então, como ficaria aqui o nosso lançamento? Ela vendeu para os seus clientes a prazo um total de R$40.000. Então, nós vamos ter aqui o lançamento 1, o primeiro lançamento. Deixa eu colocar aqui para ficar uma casa decimal. Beleza, temos aqui o primeiro lançamento no valor de R$40.000, que foi o lançamento da venda, e a contrapartida dela vai ser em receita com vendas. Então temos aqui o primeiro lançamento, que foi o lançamento da venda. Já o lançamento do estoque, visto que foi vendido somente 50% do estoque, então foi vendido um total de R$15.000. Beleza, 50% mesmo. Enquanto que aqui no CMV reconheceríamos um débito de
15 mil reais. Na hora de fazermos aqui a apuração do resultado, como ficaria? Seria a conta de receita, lançamento devedor. Aqui na conta de receita com vendas, ela ia zerar. E a título credor, perdão pessoal, aqui seria credor. Seria crédito em ARE, débito em CMV. E a contrapartida do débito em CMV seria o próprio CMV. Conta de resultado aqui ia zerar, aqui ia zerar. E a empresa obteria um lucro de 25 mil reais. Então, esse seria o nosso lançamento para poder fazer o reconhecimento do lucro dentro da nossa controlada. Beleza, pessoal. Então, nessa venda, que seria realizada pela controlada, ela teria um lucro de 25 mil reais. Esse lucro de 25 mil reais, para poder ser transportado para o balanço patrimonial, ele iria para a conta. Deixa eu criar a conta aqui. Ela iria para a conta reserva de lucros. Então, como ficaria o lançamento? Eu faria o lançamento aqui em reserva de lucros no valor de 25 mil reais, que foi o lucro que eu obtive na minha operação ali, finalizando o exercício. E aqui em área eu faria a contrapartida, um lançamento de 25 mil reais, para poder encerrar minha conta de resultado, lançamento básico. Só que, quando a minha controladora me vendeu, ela me vendeu essa mercadoria reconhecendo lá a sua receita de 30 mil reais. Então, de 30 mil reais menos os 25, eu vou ter uma diferença de 5 mil reais. Esses 5 mil reais foi um lucro que foi vendido pela controlada que não foi realizado. Então, nessa situação, o que eu faria? O que eu teria que fazer? Eu viria aqui em reservas de lucro, debitaria reservas de lucro no valor de 5 mil reais. Logo, o meu lucro, a reserva de lucro, ele cairia para 20 mil, enquanto na minha conta estoques eu teria que creditar, de acordo aqui com o nosso lançamento, 5 mil reais. Então, pessoal, esse lançamento ele é um pouquinho mais complexo, porque quando é que ele vai ser feito? Ele vai ser feito a partir do momento que eu faça a apuração do resultado da minha controlada. Então, por esse motivo, eu tenho que realizar a apuração do resultado da minha controlada e da minha controladora para depois fazer as devidas deduções. Mas isso daqui, para a pessoa fazer na prática, ela realmente tem que ter um ERP, tem que ter um bom sistema para que possa lhe assessorar isso, né? Porque se aqui na mão, para controlar não tem como, é muito difícil. Mas na teoria é isso. Vendi 50%, obtive nesse 50% lá um lucro de 25 mil reais, mas quando a minha controlada me vendeu, ela me vendeu a 30. Então teve a diferença de 5 mil reais e esses 5 mil reais ele não foi realizado.
Então, em cima disso, eu só faço as deduções. Vou deduzir débito, reservas de lucro, crédito, estoques. É o lançamento que nós realizamos aqui na nossa planilhazinha do Excel. Então, pessoal, vamos eliminar aqui, vamos analisar de um outro aspecto, de uma outra situação, que é para poder deixar um entendimento um pouquinho mais claro para vocês. Se uma empresa do grupo vendeu por R$40 mil mercadorias que custam R$30 mil para outra empresa do grupo, e a compradora vendeu 100% dos estoques a terceiros, a eliminação dos lucros não seria realizado, no balanço patrimonial, mas em contrapartida seria reconhecido totalmente na nossa DRE. Então vamos lá, a empresa ela vendeu por R$40 mil a mercadoria que custou R$30 mil. Então beleza. Se eu vendi 100% do meu estoque, então eu tive 100% do meu lucro realizado. Então, nessa situação, eu não precisaria realizar nenhum tipo de lançamento dentro do meu balanço patrimonial, visto que o meu lucro ele foi 100% realizado. Já em contrapartida, na minha DRE, eu faria um lançamento a crédito no valor de R$10 mil no meu CPV. Eliminações dos lucros nas transações intercompanhias. Outros casos em que há lucro não realizado é o lucro remanescente de ativo imobilizado, que ocorre quando uma empresa vende terrenos, máquinas, veículos ou outros bens do ativo a outras empresas do grupo. O lucro das transações intercompanhias deve ser eliminado da consolidação, assim como a depreciação referente a esse lucro que foi incorporado ao valor do custo do bem adquirido. Então, beleza, pessoal. Só para vocês terem uma noção. O valor realizável líquido de um ativo imobilizado é o valor do ativo menos a depreciação. Então, vamos supor que você comprou um carro para a empresa A. Aquela empresa A utilizou aquele carro durante 2 anos e aquele carro, após os 2 anos, ele já depreciou ali aproximadamente 20% ao mês, então ele já está 40% depreciado. Quando você for vender esse carro, se alguma outra empresa do grupo se interessar em comprar aquele carro, o valor da tabela FIP vai ser diferente do valor patrimonial do bem. Então, geralmente a tabela FIP ela vai estar com o valor acima do valor patrimonial. Então, na hora que você vender, se você for vender baseado na tabela FIP, você vai reconhecer um ganho. E esse ganho, ele também tem que ser deduzido das demonstrações contábeis no ato da consolidação, porque ele também é uma operação entre empresas do mesmo grupo. Então, caso isso ocorra, você deve fazer as devidas exclusões. Então, vamos supor aqui que uma empresa vendeu uma máquina no final do período com um custo contábil de R$3 mil por R$5 mil para uma empresa do grupo. O lançamento de eliminação do balanço inicial seria da seguinte forma: eu debitaria reservas de lucro da empresa vendedora, R$2 mil, e creditaria as máquinas da empresa compradora no valor de R$2 mil. Então seria meio que daquela forma: na hora que eu fosse vender, na hora que a empresa vendedora fosse vender o bem pelo valor de R$5 mil, ela ia dar baixa lá no ativo imobilizado ao custo contábil daquele produto, que no caso seria R$3 mil. Mas a valor de mercado, esse produto está custando R$5 mil. Então, na hora que ele fosse fazer, ele teria que reconhecer numa conta de resultado, numa conta de receita, R$2 mil de ganho. Porque se ele pega lá os R$5 mil que ele vendeu, menos o custo contábil da mercadoria, que seria os R$3 mil, abatesse um pelo outro, ele teria um lucro de R$2 mil.
Mas nessa situação, como ele está vendendo para a empresa do mesmo grupo econômico, ele teria que fazer o débito em R$2.000 na empresa vendedora, lá em reservas de lucro, lembrando que já fiz toda a apuração do resultado e já transportei o resultado para a conta de reservas de lucro, ao mesmo tempo que eu também faria um lançamento credor dentro das máquinas lá da empresa compradora. Então esse é um lançamento que deveria ser realizado. Continuando com o exemplo anterior, em que uma empresa vendeu uma máquina ao final do período com um custo contábil de R$3.000 por 5 para outra empresa do grupo após um ano, e supondo que a depreciação da máquina é de 10% ao ano, o lançamento de eliminação seria da seguinte forma. Então ele faria débito, reservas de lucro, lembrando que a conta reserva de lucro ela é uma conta do passivo que vai estar dentro do patrimônio líquido. Então ela é uma conta de origem credora. Ela aumenta por crédito e diminui por débito. Nesse caso, como nós vamos debitar em reservas de lucro, lembrando que nessa situação nós já fizemos toda a apuração do resultado e já transportamos para as reservas, ou do valor do lucro que foi adquirido pela empresa, a empresa ela ainda teria que fazer aqui a dedução numa conta devedora no valor de R$2.000, ao mesmo tempo que ela faria aqui em máquinas, a empresa compradora, R$1.800. Então, a empresa compradora ela acreditaria as máquinas no valor de R$1.800 e na conta depreciação ela também acreditaria R$200. 1.800 mais 200 fecharia os 2.000, que seria o valor correspondente ao débito que seria realizado em reservas de lucro. Debitou reservas de lucro, creditou máquinas em 1.800 e creditou depreciação de máquinas acumulada, que no caso seria os R$200. Então esse caso aqui, nesses ambos os casos, eles são lançamentos relativos à venda de imobilizado para a empresa dos mesmos grupos. Lembrando que, de praxe, o valor contábil de um bem ele acaba sendo menor do que o valor de mercado, porque geralmente o mercado ele valoriza e quando nós levamos em consideração para poder escriturarmos os nossos ativos, lembrando do princípio da prudência, nós sempre vamos levar em consideração o menor valor possível para poder avaliar o nosso ativo e o maior valor possível para poder avaliar o nosso passivo. Então, sempre quando eu vender imobilizado, contabilmente falando, eu posso estar vendendo o imobilizado a um valor acima do que ele vale contabilmente dentro do meu balanço patrimonial. Contudo, com o exemplo anterior, após 2 anos, e supondo que a depreciação da máquina é de 10% ao ano, o lançamento de eliminação seria da seguinte forma. Debitaria reservas de lucro da empresa vendedora, a empresa que está vendendo, creditaria máquinas já na empresa compradora, R$1.600, despesa de máquinas, despesa com depreciação de máquinas, R$200, e reservas de lucro, R$200 da empresa compradora. Então eu faria um lançamento na empresa vendedora e mais 3 lançamentos na empresa compradora nessa situação. Então esse lançamento com os ajustes de depreciação deverá ser repetido até que o lucro dos ativos seja totalmente eliminado. Agora nós vamos tratar, pessoal, sobre os impostos. Aqui nós fizemos uma breve abordagem sobre os clientes, sobre os dividendos, sobre os estoques e também sobre o ativo imobilizado. Para poder fechar esse nosso assunto, agora nós vamos falar um pouco sobre a questão dos impostos. Nas demonstrações consolidadas, é preciso eliminar os lucros não realizados das operações intercompanhias. Como muito desses lucros contabilizados individualmente geram tributo na sociedade em que foram lançados, é necessário ajustar também os tributos. Então, beleza.
Lembrando, pessoal, que quando eu faço a consolidação do balanço patrimonial da minha empresa, eu faço a consolidação para fins contábeis, mas para fins fiscais, cada empresa tem que fazer a sua escrituração contábil e cada empresa deve fazer a sua escrituração dos lucros, porque o pagamento de imposto ele é individual. Se eu tenho a empresa A, a empresa B, a empresa C, a empresa D, ou então se eu tenho um alfabeto todinho de empresas, cada empresa ela vai pagar o seu imposto conforme a sua origem de receita, conforme a sua atividade comercial. Então, se a empresa A é lucrativa e a empresa B tem prejuízo, a empresa A vai pagar imposto sobre o lucro que ela obteve e a empresa B vai pagar os seus impostos conforme o prejuízo que ela teve. Então, nessas situações, cada empresa paga o seu imposto. Então, o efeito de consolidação para impostos, no caso igual a consolidação das demonstrações contábeis, ele não existe. Cada um paga o seu. Então, se o lucro for eliminado, o imposto incidente sobre ele também deve ser eliminado, mas se o lucro for reincluído no futuro, o imposto também deverá ser reincluído. Então, beleza. Vamos aqui para um exemplo um pouquinho mais prático. Vamos supor a seguinte operação. Uma empresa do grupo vendeu por R$40 mil uma mercadoria que custava 30 para outra empresa do grupo. A compradora vendeu 50% dos estoques para terceiros e a eliminação de lucro não realizado seria feito da seguinte forma. Então é aquele lançamento que nós já realizamos lá atrás. Foi vendido o estoque por 30, a empresa compradora revendeu o estoque por 40, obteve um lucro de R$25 mil na operação, então ficou R$5 mil de lucro não realizado, comparando o custo de aquisição lá da compradora com o valor de venda. Então, beleza, R$5 mil aqui do meu custo que não foi contabilizado, do meu lucro, perdão. Então, eu faria a dedução. Reserva de lucro 5 mil e estoque 5 mil reais. Vamos supor, pessoal, que eu vou pagar no imposto de renda sobre o meu lucro de 30%. Então, quando a compradora comprou da vendedora, a vendedora ela fez o reconhecimento lá dos seus lucros, ela fez o reconhecimento lá do seu resultado no imposto de renda. Então, ela vai ter que pagar. Se ela vendeu da controladora, no caso da vendedora, para a compradora, a vendedora vai fazer o recolhimento dos devidos tributos que ela tem que realizar. Então, se a empresa não realizou 30% não realizou 5 mil reais de lucro, então nessa situação, se ela pagasse uma taxa de 30% de imposto de renda, então o valor de R$ 1.500 deveria ser também deduzido. Então, nessa situação, seria debitado IR diferido e creditado reserva de lucro, enquanto na DRE seria acreditado R$ 1.500. Agora vamos falar sobre imposto de renda e contribuição social. Levando em consideração aqui o mesmo exemplo. Se uma empresa vendeu por R$40 mil mercadoria que custou 30 para outra empresa do grupo, a compradora não vendeu os estoques, a eliminação do lucro não realizado seria da seguinte forma: R$10 mil, levando em consideração que ela vendeu por 40, algo que ela comprou por 30, no valor de R$10 mil em reserva de lucro e creditaria R$10 mil em estoque. Isso quando a empresa compra por 30 e revende por 40 para a empresa do mesmo grupo. Então ela teria aqui um lucro nessa operação de R$10 mil. Se ela não vendeu, se a empresa que comprou, que faz parte do grupo, não vendeu esse estoque para terceiros, eu vou fazer uma exclusão de R$10 mil dos meus demonstrativos contábeis. Então debitaria reserva de lucro 10 mil e creditaria estoque 10 mil. Outra situação. Utilizando os dados do exemplo anterior,
Se for utilizada uma taxa de 30% para calcular o IR da empresa que vendeu a mercadoria para outra empresa do grupo, o IR diferido deve ser proporcional ao lucro não realizado. Então, nessa situação aqui, a empresa compradora, ela comprou a mercadoria e ela não revendeu. E a empresa que vendeu, ela reconheceu um lucro nesse período de R$10.000, porque ela comprou por 30 e revendeu por 40. Se ela tivesse que pagar 30% de imposto de renda, então o que aconteceria? Ela teria que fazer um recolhimento de um DARF no valor de R$30.000, no valor de R$3.000. Só que dentro da consolidação das demonstrações contábeis, por mais que esse imposto tivesse que ser pago na íntegra dentro da competência, o lucro ele não foi realizado e, por consequência, o imposto ele também não foi realizado para fins de consolidação do balanço patrimonial. Então, nessa situação, eu debitaria IR diferido no valor de R$3.000 e a contrapartida seria, lá em crédito, em reserva de lucro no valor de R$3.000. Então, esse seria o lançamento caso eu fizesse o recolhimento, fizesse o aprovisionamento do imposto de renda, mas o lucro não se realizasse. Ou seja, a vendedora vendeu para a empresa, reconheceu o imposto, mas a compradora faz parte do grupo e não repassou aquele estoque para terceiros. Então, nessa situação, o lucro não se realizou, ele não se concretizou. Beleza? Se a empresa do grupo vendeu por R$40.000 mercadoria que custou 30 para outra empresa do grupo e a compradora vendeu 100% dos estoques para os terceiros, a eliminação do lucro não realizado seria da seguinte forma. Então, beleza. Vamos reconsiderar aquele mesmo exemplo. R$40.000 foi o valor pelo qual a compradora vendeu para comprar, que a vendedora vendeu para a compradora, que é uma empresa do mesmo grupo econômico, aquela mercadoria. Então, ela reconheceria dentro dos seus resultados um lucro de R$10.000. Mas, em contrapartida, a compradora ela vendeu 100% do seu estoque. Então, se essa situação ocorreu, o lucro ele foi realizado. E como o lucro foi realizado, dentro do balanço patrimonial, eu não realizaria nenhum tipo de lançamento. Eu deixaria do jeito que estava, porque o lucro foi realizado. Se ele foi realizado, não tem por que eu fazer nenhum tipo de exclusão. Enquanto na DRE, eu deixaria lá um reconhecimento credor no valor de R$10.000 no meu CPV. Então, utilizando os dados do exemplo anterior, se for utilizada uma taxa de 30% para calcular o imposto de renda da empresa que vendeu as mercadorias para outra empresa do grupo, o IR diferido deve ser proporcional ao lucro não realizado. Contudo, o lucro da operação intercompanhias foi realizado, então não deveria ter nenhum tipo de contabilização adicional. Então, nessa situação, o imposto ele também não vai sofrer nenhum lançamento, visto que o lucro foi realizado. Então, não teríamos lançamento nem a nível do balanço patrimonial, nem a nível da minha DRE. Bem, pessoal, os impostos na consolidação, ICMS, IPI e PIS. Esses impostos, quando são recuperáveis, ou seja, quando você obtém o crédito tributário, que é o exemplo do ICMS, quando nós vendemos para empresas, quando são empresas do lucro real e do lucro presumido, e quando nós temos lá também IPI, que empresas do lucro presumido e do lucro real também consideram a recuperação de crédito tributário. E quando falamos de PIS e COFINS, geralmente é para empresas do lucro real, que vão ter direito a esse tipo de recuperação, com exceção de algumas exceções que a legislação pode permitir. Então, esses impostos, quando são recuperáveis, não fazem parte do custo da aquisição dos estoques da compradora e nem fazem parte da receita líquida da vendedora. Então, nenhum ajuste é necessário nos termos de IPI, ICMS e PIS, quando eles são recuperáveis.
Os saldos a recolher ou a recuperar desses impostos não são eliminados nas consolidações. Então, nessa situação, nós não vamos fazer nenhuma tratativa referente ao ICMS, ao PIS e ao IPI. Na DRE consolidada, é necessário eliminar o faturamento, o IPI, no caso a receita bruta, o ICMS, o PIS, que vai no caso ter a receita líquida, o CPV e assim sucessivamente. Então, na DRE, dentro da empresa, que é feito o recolhimento desses tributos, é feito aquele procedimento normal do cálculo da minha DRE. Eu vou ter lá a minha receita bruta, aí vai entrar devoluções de venda, vai entrar os meus impostos, que no caso seria ICMS, PIS, COFINS, dentre outros impostos, né, que são recuperáveis. Aí eu vou ter a minha receita líquida e depois da receita líquida eu vou abater o meu CMV, o meu CMP, o meu CPV. Aí eu teria o meu lucro bruto. Essa operação ela é normal. Não tem nenhum tipo de diferenciação a ser realizada. Beleza? Não tem que ser feito nenhum ajuste. Então, se uma empresa do grupo vendeu por R$45 mil mercadorias que custam 40 mil, para outra empresa do grupo e na receita estão inclusos 5 mil de ICMS, na DRE o lançamento de eliminação seria da seguinte forma. Então temos aqui vendas, que no caso seria a nossa receita bruta. R$45 mil, o ICMS, que seria os R$5 mil, entraria como uma dedução da receita bruta. Então teríamos aqui uma receita líquida para podermos depois jogar o nosso CPV de 40 mil. Então isso daqui a efeito da nossa DRE. ISS e COFINS. Esses impostos são tratados na empresa adquirente do serviço como despesa, como acréscimo ao custo do bem negociado ou como despesa antecipada. Se a sociedade compradora do serviço considera-o como despesa, é necessário fazer as eliminações da DRE com o seguinte lançamento. Receita bruta e depois despesas. Isso aqui é feito da DRE, também não tem segredo. Se a sociedade compradora do serviço ativou, a eliminação deverá ser feita com o seguinte lançamento. Receita bruta, no caso na conta vendedora de serviços, e depois aqui o custo do ativo. Também não tem nenhum segredo quanto a isso. Então, pessoal, eu sei que esse assunto ele é um pouquinho mais complicado, porque na teoria é realmente muito complicado de se prever, até mesmo na prática é difícil de se controlar quando você não tem uma boa ferramenta contábil para poder te auxiliar nesse tipo de gestão. Essa informação ela tem que ser bem gerida para você saber quando as operações têm transações dentro do mesmo grupo e quando as operações não têm transações dentro do mesmo grupo. Então, para isso você precisa de um bom ERP, você precisa de um bom sistema contábil para lhe dar esse suporte. Mas na próxima aula, que vai ser a nossa quarta aula, eu vou levar em consideração como vocês vão fazer isso dentro do balanço patrimonial e vocês vão ver que não é algo tão complicado de se fazer na prática. Beleza? Então, eu espero ter ajudado vocês e espero que vocês tenham uma boa aula. Boa noite, em qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar, eu vou estar disponível tanto no WhatsApp quanto no fórum. No mais, boa aula e até mais.